Acabei de sair da sessão de A Complete Unknown, tá nevando muito. Não é caspa, é neve isso. Filme dirigido pelo James Mangold sobre o Bob Dylan. E a prova de que essas biopics podem ser grandes filmes se tiverem um recorte apropriado e não tentarem contar a história inteira do biografado, como é o caso de vários filmes que são vazios e genéricos. É curioso porque esse filme ele tem um ritmo extremamente prazeroso e ágil, ao mesmo tempo que é didático. Você não sente que está faltando peças, ou que você viu numa cena um Dylan e na seguinte um Dylan completamente diferente. Tem todo um cuidado para o filme ser extremamente prazeroso, divertido, mas que tem uma continuidade, uma lógica interna dentro. O Timothée Chalamet oferece aqui talvez a melhor performance de sua carreira. Desde os trejeitos, a entonação vocal, que é um trabalho incrível. How many roads must a man walk down? Realmente fascinante. Até as contradições do personagem, como a dificuldade de se relacionar com as pessoas ao seu redor, até as pessoas que ele gosta, como a Joan Baez e a Sylvie. A empatia que ele sente por figuras como essas mulheres, pelo Pete Seeger, pelo Woody Guthrie, pelo Johnny Cash. A paixão pela música, ao mesmo tempo que um ódio pela indústria, porque quanto mais sucesso ele faz, é um sucesso estrondoso, tentam cortar suas asas de alguma forma, e ele, à sua maneira sempre rebelde, consegue se desvencilhar dessas amarras. Quando eu digo ser fiel, se manter fiel a si mesmo, mesmo com todo esse sucesso, não é algo tão simples, porque a impressão no filme as pessoas próximas ao Bob Dylan não conhecem, se frustram ao tentar conhecê-lo, porque ele não dá muitas respostas, e ele mesmo parece não ter a maioria dessas respostas. That's how I got so far. Good start. Ele age muito por instinto no que ele acredita, e o Timothée Chalamet traz isso no olhar, traz isso na voz, ele expõe essa ambiguidade, essa complexidade toda de uma forma assim muito rara mesmo. Once upon a time you're just so fine, you the bums a dime in your prime. O elenco de apoio é fantástico. Mônica Barbaro como Joan Baez, Elle Fanning como a Sylvie, mas principalmente o Edward Norton como Pete Seeger, que é uma espécie de pai desses artistas folk e que é uma figura uma figura paterna, expansiva, que emana luz, adorável, um sujeito extremamente simpático, gentil, que a cada momento que ele aparecia, a minha admiração por ele só crescia, assim. É um cara, é uma composição diferente das que o Edward Norton está acostumado a fazer, e ele se sai, assim, tá fantástico mesmo. And the tide will sound and the wind will pound and the morning will be breaking. O grande barato na direção do James Mangold são as sequências de concerto, porque além de capturar toda a essência folk, apostando numa abordagem ampla, mostrando a plateia, que é uma plateia diferente por exemplo, dos shows da época de rock e tal, eles estão ali para escutar o que aquelas pessoas têm a dizer, principalmente o Bob Dylan. É como se tivesse um Messias no palco e eles foram até lá, a um culto, escutar o que ele tem a dizer, assim. E ele captura isso, para quem já viu documentários como Don't Look Back, ou o documentário que mostra os festivais de Newport de 63 até 65, sabe que é exatamente assim. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. E o James Mangold captura isso de uma forma muito honesta. Falando do Don't Look Back, o James Mangold basicamente emula imagens daquele documentário. Por exemplo, quando o Bob Dylan está no centro do palco e um forte feixe de luz vai em direção a ele, ressaltando essa posição de Messias e de grande ícone folk. O que também coloca a Complete Unknown em um outro patamar em relação a essas biopics é que os atores não apenas cantam, mas performaram as canções ao vivo. O que denota uma grande ambição do filme, do Mangold e dos atores todos, que se colocaram nessa posição difícil, ao mesmo tempo que estão interpretando, mantendo ali todos os trejeitos e as nuances. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. Cantam
muitíssimo bem, todos. É um deleite escutar para quem é fã do Bob Dylan, então. Tem várias sequências de concerto. E confere também uma autenticidade muito maior ao filme. Em algumas dessas cenas de concerto, as músicas estão ancoradas aos dramas dos personagens. No dueto do Bob Dylan com a Joan Baez, a música conversa com as incertezas que a Sylvie tem em relação ao seu relacionamento com Bob Dylan. E ela fica em segundo plano e numa baixa profundidade de campo, o que só reforça os seus sentimentos. Ou no catártico momento da sua apresentação final em Newport, em que ele vai para a guitarra elétrica, como aquilo é um estrondo e representa a ruptura dele com o movimento folk, com o povo se vendo traído e tal. Além da música, além do concerto, tem uma briga generalizada com empresários e organizadores do Festival de Newport. Mas é isso, A Complete Unknown é um filme quase impecável, extremamente coeso. Isso sem falar no belo trabalho de reconstituição de época, que vai do figurino, a direção de arte, fotografia maravilhosa. Sensacional, assim. Foi ainda mais vendo no cinema, no festival, então foi uma grande experiência. Ter visto em casa teria sido outra coisa, sem dúvida alguma.